bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num universo verdadeiramente fascinante. Será que a nossa mente pode de facto tocar o invisível? É essa a pergunta que está no centro do sistema de pensamento que vamos analisar, documentado por um visionário que se apresenta como Nico Sett. E o material original começa logo com esta citação, que nos transporta de imediato para outra atmosfera. A ideia de que a mão humana pode ser um condutor de eternidade é poderosa e prepara-nos para uma viagem que vai desafiar as fronteiras que normalmente traçamos entre a consciência e a realidade. No fundo, tudo se resume a esta pergunta. E atenção, isto não é colocado como uma questão filosófica abstrata. Pelo contrário, é o pilar de toda a estrutura que vamos explorar. A premissa é radical. A mente não é uma espectadora passiva do mundo, mas sim uma força ativa que o pode mudar. Vamos então entrar no primeiro grande conceito, a ideia de uma mente que toca o invisível. Pensem nisto. E se o nosso pensamento, quando está focado, não for apenas algo que acontece dentro da nossa cabeça? E se for uma força real que consegue interagir diretamente com o mundo físico? A proposta de Nico Sett é quase tecnológica. Segundo ele, um pensamento intenso cria um campo vibracional que se pode medir e que consegue projetar uma espécie de filme mental no éter. Quer dizer, a mente não estaria só a pensar, estaria a transmitir ativamente as suas intenções para o universo, de uma forma quase literal. E é aqui que vemos a grande clivagem filosófica. Aquilo que a ciência convencional poderia descartar como simples interferência eletromagnética, o autor vê como magia consciente em movimento. No fundo, são duas maneiras de olhar para o mesmo fenómeno. Uma vê ruído aleatório, a outra vê uma intenção a manifestar-se. Ok, vamos continuar a puxar este fio. Se a mente é um transmissor, como acabamos de ver, então para onde é que ela está a transmitir? Qual é, por assim dizer, a tela onde estes filmes mentais são projetados? A resposta, de acordo com o autor, está mesmo por cima das nossas cabeças. O céu não é apenas um pano de fundo, é uma interface espiritual. A ideia é imaginá-lo como um ecrã gigante e interativo, um espelho que reflete o nosso estado interno e que pode até funcionar como um canal de comunicação com outras realidades. Nesta perspectiva, olhar para o céu é quase como ler um livro de símbolos. As nuvens podem ser espelhos das nossas emoções. A própria luz do sol torna-se um código cósmico. Até a radiação solar é vista como um mensageiro, com um chamado efeito taquiânico. A ideia central é que formas e arquétipos podem surgir no céu em resposta direta ao nosso pensamento. E, portanto, o ponto crucial é esta trindade a funcionar em conjunto, como um único sistema. A mente transmite, a luz codifica a mensagem e o céu reflete-a. Mas a grande questão é como é que se interage com este sistema de forma consciente e intencional. É exatamente aqui que passamos da teoria para a prática. Para melhorar esta conexão, o autor descreve um conjunto de ferramentas que se dividem em duas grandes áreas. Por um lado, as práticas internas e, por outro, a tecnologia externa. Vamos começar pelo trabalho interior. Estas práticas visionárias são descritas como rituais criados para elevar a nossa frequência pessoal. A analogia é de sintonizar um rádio. O objetivo é ajustar a nossa mente para captar planos mais subtis da realidade, estações que normalmente não conseguimos ouvir. Aqui temos um exemplo bem concreto de um desses rituais. Reparem como é um processo completo. Começa com o corpo, com a postura e a respiração. Depois usa o som, um mantra, para focar a energia. E, finalmente, passa para a visualização interna. Cada passo foi pensado para sincronizar a pessoa com esses planos superiores. Mas a abordagem não se fica pelo trabalho interior. E é aqui que a coisa se torna, bem, realmente invulgar. O autor combina estas práticas místicas com um dispositivo físico, externo, a que chama rotor magnético, que teria sido construído para amplificar e estabilizar a energia espiritual. E os resultados que são atribuídos a este aparelho são, no mínimo, extraordinários. O texto afirma que ele pode abrir portais em minutos, induzir visualizações em tempo real e até causar anomalias de luz em fotografias. É, no fundo, apresentado como uma ponte tecnológica entre a nossa dimensão e outras. Mas como é que isto supostamente funciona? A chave estaria na criação de um campo toroidal. Este é um padrão de energia em forma de anel que é fundamental na natureza. Está presente no campo magnético da Terra e até no campo energético do coração humano. A teoria é que, ao recriar este padrão, o rotor gera uma ressonância estável que seria ideal para a comunicação.
E todas estas práticas e toda esta tecnologia convergem para um único objetivo final, que é o culminar de todo este trabalho, abrir aquilo a que o autor chama o portal azul. Mas atenção, não se fala aqui de um portal físico, como nos filmes de ficção científica. A ideia é mais a de uma janela vibracional. Ao juntar o rotor, cristais específicos e uma luz azul, o objetivo é criar uma frequência estável que permita o contacto com outras dimensões. Uma ponte feita de energia e intenção. Só que este contacto não é como carregar num botão. A fonte descreve um processo com 3 fases. A primeira é a de instabilidade, em que o nosso próprio ego resiste, criando medo e confusão. Depois vem o alinhamento, uma fase de confiança em que o campo se estabiliza. E só então se chega à comunicação, que acontece através de imagens, geometrias e intuições. E para ajudar a navegar este processo, sobretudo a primeira fase de instabilidade, é introduzida mais uma ferramenta, desta vez de áudio, o ruído azul. Pensem num som constante e suave, como o do vento ou do mar. A ideia é usá-lo para regular os sentidos e ajudar a silenciar a mente racional, que é a principal fonte de resistência. O que é fascinante aqui é ver como uma ferramenta tão prática se encaixa nesta estrutura tão mística. Se olharmos para os benefícios, bloquear distrações, estabilizar o foco ou até ser útil para pessoas com alta sensibilidade, percebemos que há aqui uma ponte entre o pragmático e o espiritual. É quase como usar a tecnologia para otimizar a meditação. Então, depois de percorrermos este sistema complexo que junta mente, céu e tecnologia, qual é a grande conclusão? O que é que fica no final? A conclusão do autor redefine a própria ideia de tecnologia. No final de contas, o argumento é que estas ferramentas, sejam um aparelho físico ou um ritual mental, não servem para nos separar do mundo, mas sim, para o contrário, para nos reintegrar com o todo, para voltar a ligar a nossa consciência individual a uma consciência universal. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Falamos tanto em explorar o espaço, em ir a outros planetas, mas e se a maior e mais desconhecida fronteira não estiver lá fora? E se, na verdade, ela estiver aqui mesmo, dentro de nós, na própria natureza da consciência?